você está ouvindo a rádio da Escola Hohendorf. Estamos com vocês pelas plataformas do Spotify e YouTube. Hoje o assunto é budismo e a nossa entrevistada é a Patrícia Zebrauskas. Ela nos recebeu no Templo Budista em Três Coroas. Essa série de podcasts faz parte do nosso projeto que se chama Liberdade Religiosa e Respeito à Diversidade e Combate à Intolerância. Nosso projeto iniciou nas aulas de ensino religioso com a professora Nilva, porque percebemos vários episódios de intolerância em nossa escola. Usavam a religião como uma forma de bullying ou piadas. Uma das ações que o projeto é compartilhar com a comunidade informações sobre diferentes religiões, pois nós acreditamos que a informação é muito importante para combater a intolerância. Fiquem agora, então, com o episódio de hoje. A gente quer te agradecer por ter aceitado participar do nosso projeto. E a gente quer, para começar a nossa conversa, a gente quer que tu fale teu nome completo, tua idade e a tua religião. Meu nome é Patrícia Zebrauskas, minha idade é 56 e a minha religião é budismo. O que significa o budismo para ti? Para mim é uma filosofia de vida. É um norte, vamos dizer, são as guias que a gente segue para conduzir a nossa vida da melhor forma possível. Quais são os principais ensinamentos da tua religião? Olha, o principal são várias coisas, mas eu posso falar resumidamente o principal, que foi o primeiro ensinamento que Buda deu depois que ele atingiu a iluminação. Porque, na verdade, esse Buda que a gente escuta hoje, ele nasceu como sendo uma pessoa comum, como nós. Ele chamava Siddhartha, era o príncipe Siddhartha, ele nasceu na Índia. Quer dizer, na época era Nepal, mas hoje em dia é Índia, a região onde ele nasceu, em Lumbini. E aí ele era filho de um rei, e o rei, quando esse menino nasceu, eu estou falando bem resumida a história. Quando ele nasceu, a mãe dele faleceu depois de 7 dias. E aí o rei fez uma grande festa no palácio para os súditos e vieram também muitos sábios e videntes na festa para receber a criança. E aí um desses videntes, quando viu a criança, ele começou a chorar. E aí o rei ficou muito preocupado, falou: "Nossa, o que você viu, né, no meu filho?" E aí o vidente falou: "Não, eu estou vendo que essa criança vai ser ou um grande líder, um grande governante, ou um grande líder espiritual. E eu não vou estar mais vivo quando ele, né, se tornar esse grande líder ou esse grande governante." E era por isso então que ele estava chorando. Ele não ia poder aprender com aquela criança. E aí o pai, quando ele ouviu isso, ele ficou muito preocupado, porque ele não queria que o filho virasse um líder espiritual, ele queria que o filho assumisse o reinado e virasse um governante. Então ele protegeu essa criança dentro do palácio de tudo que tinha fora, tudo que tinha de sofrimento no mundo. Então a criança nasceu lá, estudava, a vida dele era perfeita, no palácio era tudo bonito, não tinha nada, não tinha nenhum velho, não tinha nada estragado, ninguém ficava doente. Só que aí um dia, quando o Siddhartha, ele já tinha casado com uma prima, ele tinha quase 29 anos, ele viu que aquela vida não... faltava alguma coisa, apesar de estar tudo perfeito, faltava alguma coisa. E aí ele pediu para o pai que ele queria sair do palácio e ver o que tinha lá fora. E aí o pai concordou, só que ele, antes dele deixar o filho sair do palácio, ele mandou limpar a cidade, tirar os doentes da rua, os velhos, os pobres, pôr flores. E aí ele saiu com um atendente dele. E ele saiu com esse atendente 3 vezes do palácio. Na primeira vez, ele saiu e ele viu uma pessoa doente. Ele nunca tinha visto ninguém doente. Ele viu uma pessoa andando assim, tossindo muito.
E aí ele perguntou para o atendente, mas o que aconteceu com aquela pessoa? Ele falou, ele está doente. Aí o príncipe perguntou, mas quem fica doente? Né? Aí o atendente falou, todo mundo fica doente uma hora. Em algum momento na vida fica com alguma doença. E aí ele voltou para o palácio, ficou pensando naquilo. Depois na próxima vez ele viu uma pessoa muito velha. Ele nunca tinha visto uma pessoa velha. E ele pergunta também, mas por que ele está velho? Aí o atendente falou, porque se a pessoa, né, com os anos vai ficando velha. E por último, ele vê, na terceira vez que ele sai, ele vê um cortejo fúnebre. Estavam levando um cadáver para ser cremado. E aí ele pergunta então de novo para o atendente, mas por que ele morreu? Eu vou morrer, meu pai vai morrer, meu filho vai morrer? E aí o atendente fala, todo mundo morre um dia. Aí ele volta para o palácio, aí a partir disso, a vida dele nunca mais foi a mesma. Porque ele pensava, se todo mundo vai ficar doente um dia, todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai morrer, como que as pessoas vivem fingindo que isso não vai acontecer? E aí ele sai mais uma vez, e aí nessa vez ele vê uma pessoa meditando, um praticante espiritual meditando. E aí então ele viu que ele queria achar resposta para aquele sofrimento que todo mundo ia ter que passar um dia na vida, que era ficar velho, ficar doente, ficar velho e morrer. E tem ainda um outro sofrimento que ali na história não se fala, mas que Buda diz que é um grande sofrimento, que é o sofrimento do nascimento, que na hora que a criança nasce, o nenê sofre muito e a mãe também. Hoje em dia nem tanto mais a mãe, mas na época muitas mulheres morriam, né? Aí ele volta para o palácio, não vê mais graça em nada daquilo, ele falou, tenho que arranjar uma solução. E aí um dia, quando está todo mundo dormindo, depois de uma grande festa que teve no palácio, está todo mundo dormindo, ele resolve fugir. E aí ele fala, eu vou procurar a resposta, e eu volto quando eu tiver a resposta. E aí então ele foge com um atendente dele, a cavalo, aí eles cavalgam para bem longe, chega no momento ele troca de roupa com o atendente, corta o cabelo, porque naquela época os reis tinham cabelo comprido. E aí ele raspa a cabeça, e aí ele fala para o atendente voltar. Ele falou, agora você volta, e quando eu tiver uma resposta, aí eu volto. E aí ele sai procurando professores. E durante 6 anos ele pratica com vários professores, vários ensinamentos espirituais. E chega no momento ele vai para a Índia, que é Índia, né? Para Bodh Gaya, e lá então ele senta embaixo da árvore, Bodhi, entra numa meditação profunda e ele atinge a iluminação. Aí quando ele atinge a iluminação, alguns deuses vêm e pedem para ele ensinar o que ele tinha aprendido, entendido, descoberto. E aí ele disse assim para os deuses, olha, o que eu descobri é tão profundo e tão simples que eu não tenho palavras para explicar. Ninguém vai entender. Mas aí os deuses pedem para ele, fazem oferendas e falam, por favor, ensine mesmo assim que alguns seres vão entender alguma coisa, e já é melhor que nada. E aí então ele vai e dá o primeiro ensinamento. E esse ensinamento é o ensinamento principal, que é o ensinamento que, assim, é a base de todas as escolas budistas. Porque a gente tem o budismo na China, no Japão, na Tailândia, Burma. E cada um desses lugares tem algumas diferenças, porque quando o budismo foi se espalhando, ele foi pegando, vamos dizer assim, determinados aspectos dos ensinamentos foram mais importantes para aquela cultura. Então ali naquela cultura eles praticam determinados aspectos. Por exemplo, tem lugares na Ásia, Tailândia, Burma, Camboja, que eles fazem mais o budismo, a gente vê aqueles monges de roupa laranja, e são mais monges mesmo.
Agora, já no Tibete, na Índia, pessoas comuns, não precisa tomar voto de monge para ser budista. Aí no Japão a gente tem o budismo Zen, na China tem o budismo da terra pura, mas todos eles se baseiam nesse mesmo ensinamento, que é o ensinamento que foi o primeiro ensinamento que Buda deu, que ele diz que é chamado do ensinamento das 4 nobres verdades. E por que que é nobre? Porque são os seres que são nobres que conseguem compreender essas verdades. Porque na verdade elas são muito lógicas, mas a gente não consegue enxergar. Então a primeira verdade é que o sofrimento existe. Então se a gente pensar, todo mundo em algum momento sofre. Todos querem a felicidade. Não tem um ser, um cachorro, um gato, uma pessoa, não tem um ser que não queira ser feliz. Então tudo que as pessoas fazem, tudo que elas fazem é porque elas acham que aquilo vai trazer felicidade para elas. Então, mas Buda falou, a gente tem que ver que a gente tem momentos de felicidade, mas eles são curtos. Então a gente tem que ver que o sofrimento existe. Se a gente não enxergar, a gente não vai conseguir terminar com esse sofrimento. Então a primeira verdade é que o sofrimento existe. A segunda é que tem uma causa, que no budismo nada acontece por si só. Não existe um Deus que resolve alguma coisa. Então, esse sofrimento tem uma causa. Se a gente elimina a causa, a gente elimina o sofrimento. Então Buda explicou quais eram os tipos de sofrimento, depois ele fala das causas, quais são as causas desse sofrimento? E são várias. Por exemplo, você achar que a felicidade está fora de você e não dentro, você achar que você é separado do outro, você não entender a lei de causa e efeito. Então, se você quer comer maçã, você tem que plantar maçã. Se você plantar abacaxi, você não vai colher maçã. Então é a mesma coisa, se você quer ser feliz, você tem que ter atitudes positivas. Se você não quer sofrer, você vai evitar ações que levam ao sofrimento. Então, o que leva ao sofrimento? É você fazer algum outro ser sofrer. Então, você matar, roubar, mentir, falar mal dos outros, desejar mal aos outros, ter inveja. Então, o segundo então seria a causa. Basicamente é você entender a lei de causa e efeito, entender que você não está separado do outro, que essa ilusão de eu e você é uma ilusão. Na verdade, todos os fenômenos são interdependentes. Então, tudo que eu faço influencia todo o resto, todo o meu ambiente. Aí a terceira verdade é que se você elimina a causa, então você tem a felicidade, né? E a quarta seria, existe o caminho. Então, a quarta nova verdade seria o caminho que que são as práticas, os métodos que Buda ensinou para você atingir a liberdade do sofrimento, ou atingir a iluminação. Então esse é o ensinamento básico. E depois disso, Buda ele ensinou durante vários anos, ele atingiu a iluminação, ele saiu do palácio, ele tinha 29 anos, ele atingiu a iluminação com 35, aí ele ensinou até ele morrer, 45 anos depois, ele morreu com 80 anos, e quando ele morreu, na época, Buda, ele nasceu antes de Jesus Cristo. Então, e ele nasceu numa época onde ainda não existia escrita. Então, todos os ensinamentos eram morais. E aí, os principais alunos dele, na época ali, perguntaram para ele, então, o que você quer que nós falemos para as outras pessoas que você ensinou? E aí ele disse, digam que Siddhartha nasceu, veio a este mundo, ou seja, Siddhartha era uma pessoa comum.
atingiu a iluminação, ou seja, todos nós podemos atingir a iluminação, porque um dos ensinamentos, né, outro ensinamento de Buda é que todos os seres têm a mesma essência. Então todos têm a capacidade de atingir a iluminação. É só que a gente não consegue, a gente ainda tem muitos obscurecimentos, que são as emoções negativas, os conceitos. Se você elimina esses obscurecimentos, a sua essência é igual à essência de todos os outros, e é a mesma essência de Buda. Então, Siddhartha nasceu, veio a este mundo, atingiu a iluminação, passou para o Nirvana, ou seja, ele morreu. E esse é um outro grande ensinamento, que é o ensinamento da impermanência. Que no budismo se fala muito, que nada dura para sempre. Tudo muda. E essa é uma das causas do nosso sofrimento. Que a gente acha que tudo vai durar para sempre, ou então a gente quer que tudo dure para sempre. Então, um exemplo seria a gente achar que a gente nunca vai morrer. Quem morre são os velhos. Então, vocês são jovens. Eu vou morrer. Sabe, é uma coisa muito distante. E também nas coisas corriqueiras. Por exemplo, hoje você está bem, amanhã você levanta mal. Porque às vezes não aconteceu nada, mas as nossas emoções mudam o tempo todo, os nossos pensamentos mudam o tempo todo. O que você quer hoje já não é mais o que você vai querer amanhã. E por último, ele disse, e eu deixei o caminho, eu mostrei o caminho para vocês, mas depende de vocês seguirem o caminho. Ou seja, não existe um salvador que vai salvar. Cada um é responsável por si e por sua mente. Porque o principal, aí um outro fato importante dos ensinamentos de Buda é que a gente tem o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente. Então a gente age com o corpo, com a fala e com a mente, mas o principal é a mente. Porque é da mente que você pensa primeiro o que você vai falar e depois o que você vai fazer. Então, se você doma a sua mente, você consegue controlar a sua mente, você naturalmente vai controlar a sua fala e as suas ações. Então, e mais importante, a mente. É por isso que no budismo é muito importante a meditação. Então, tem os ensinamentos sobre a conduta, que é você evitar, então, causar mal aos outros. Mas, então é por isso que tem gente que toma votos, faz votos de não comer carne. Existem, né, os monges, eles têm 300 e poucos votos. Mas as pessoas comuns podem tomar 1, 2 votos, né? Mas é sempre você tentar controlar as suas ações. Mas você só vai conseguir realmente domar essas ações, controlar, quando você controla a sua mente. Então, e esse controle da mente vem de muito questionamento, muita contemplação e a prática da meditação. Porque diz que a gente... Então vamos pegar o exemplo da raiva. O budismo ele é uma religião, uma doutrina? Então, o que se diz, os mestres budistas, eles dizem que não é uma religião, que é uma filosofia para você conhecer a sua mente. Agora, você pode ver como uma religião, dependendo de como você se relaciona com os ensinamentos. Mas não existe, no budismo não existe um dogma, por exemplo, tem que ser assim porque é, e você não pode questionar. Na verdade, Buda falou o oposto, ele falou, vocês escutam meus ensinamentos, vocês pensem, questionem. Se vocês acharem que isso tem a ver com vocês, com a experiência de vocês, vocês seguem, senão não. E tem uma diferença também, que é justamente isso. Tem muitas pessoas que vêm com uma religião, por exemplo, isso acontece também em muitos lugares, na Ásia mesmo. Então,
a pessoa vai no templo fazer oferendas para a estátua de Buda, pedindo para ter sei lá, tempo bom para plantação, para conseguir um emprego. Você pode ver como dessa forma, ou então você pode ver como você vai fazer oferendas. Isso é um treinamento para sua mente, você vai diminuir o seu apego, ser mais generoso, e isso vai trazer para você. É como se você estivesse plantando sementes positivas que você vai colher como felicidade. Então você não vai lá pedindo a ajuda de um salvador, de alguém que vai fazer um milagre para você. Então existe essa diferença. E o que te levou a ser uma liderança da tua religião? Eu não sou uma liderança. Eu moro aqui faz 24 anos. E então, hoje em dia eu sou, assim, eu tenho autorização para dar alguns ensinamentos. Então a gente tem algumas pessoas aqui que são instrutores. Mas as lideranças mesmo são os lamas, os rinpochês. Mas, e esses lamas e os rinpochês, eles são sempre, recebem o título de acordo com o professor deles, num determinado momento, fala, não, agora você tem capacidade de ensinar meditação, ensinar os ensinamentos, e aí eles recebem Aqui a gente tem duas lamas que moram aqui, que receberam o título de lama do Shagdo Rinpoche, que foi o lama que criou esse centro. A religião tem símbolos, sim, quais são eles? Tem muitos, muitos símbolos. Tem os símbolos, tem o símbolo que representa o budismo, os ensinamentos de Buda, que depois, quando vocês forem lá no templo, vocês vão ver, tem 2 veados e um aro, assim, uma roda. Parece uma roda de bicicleta, de uma carroça. Então, essa roda simboliza, era uma roda dos deuses, agora eu não me lembro se era de Indra ou de Brahma, que eram os reis, os deuses poderosos, era uma roda para guerra, era uma arma. Então essa foi uma das oferendas que eles fizeram quando pediram para Buda ensinar pela primeira vez. E os 2 veados que estão olhando ali a roda, representam os primeiros ouvintes, porque esse primeiro ensinamento das 4 verdades foi dado num lugar na Índia que chama o Parque dos Veados, que era um parque que tinha muitos veados e são seres muito pacíficos. Então, esse é um simbolismo. Depois tem o simbolismo da concha, do nó sem fim, do Vajra, do Dorde. Tem muitos. Você já teve receio de falar sobre a tua religião? Ou já ouviu alguém falar algum tipo de episódio de tolerância? Eu nunca tive receio, não. E eu acho que hoje em dia o budismo está um pouco na moda, por causa da coisa da meditação. Então as pessoas, elas recebem melhor, né? Não é como outras religiões, como os muçulmanos, judeus, que sofrem mais preconceitos. Então eu nunca passei por nenhum episódio e também os budistas, assim, aqui no Brasil, pelo menos a gente, né, a não ser que você não tenha nenhum voto, você não se veste característico para as outras pessoas saberem que você já é dessa religião e já terem um preconceito. Então, se você não falar nada, ninguém vai saber, né? A gente sabe que a escola é um lugar em que convivem pessoas de diferentes religiões. Qual a importância da escola trabalhar a diversidade religiosa e o respeito à religião das pessoas? Esse é dos direitos fundamentais, né, do ser humano, é ter a sua própria religião. Então, eu acho que é essencial as pessoas conhecerem, para elas não terem noções erradas do que é a religião. Porque, no fundo, todas têm uma... O Shagdo Rinpoche, ele dizia para a gente que a gente nunca pode julgar uma religião pelos seguidores da religião. A gente tem que julgar a religião pelos ensinamentos da religião. E, em geral,
Agora, a gente tem seguidores, às vezes, que são extremistas, que aí já é uma deturpação dos ensinamentos dessa religião, imagino. Então, é muito importante, e mesmo não... Muitas pessoas usam essa palavra tolerância, mas na verdade é o que você falou, as pessoas deveriam respeitar, não tolerar, porque tolerar é uma coisa negativa, né? Você já não gosta, tem aversão daquilo, mas você tolera. É bem diferente de você respeitar a religião do outro. Qual a sua mensagem para as pessoas que estão em busca da fé? No budismo, a gente não tem essa questão de sair angariando seguidores. No budismo existe muito a questão dessa conexão. Então você já tem uma conexão, às vezes, de vidas passadas, ou por algum motivo nessa vida você vê ou uma imagem de Buda, ou um budista, ou escuta um ensinamento e aquilo te inspira. Então esse é o primeiro nível de fé, quando você se inspira. Então você vê aquilo, você acha bonito, sábio, você quer seguir, aí é o primeiro passo. Aí depois, então, você começa a analisar, questionar, e aí a partir da sua experiência é que a fé se desenvolve. E aí então, mas primeiro, para você começar a desenvolver a fé, você tem... No budismo a gente diz, às vezes você já tem uma conexão de vidas passadas. Então nessa vida, a primeira vez que você vê uma imagem de Buda, você fala, nossa, e aquilo te desperta uma coisa dentro de você. Ou então você escuta alguma coisa, você pensa, acho que pode ser assim. Aí você pensa, aí você vê, por exemplo, um lama, um monge. Você lê um ensinamento, você fala, que bonito, me fez bem. Aí você começa a ficar inspirado por aquilo, e aí a sua fé vai desenvolvendo. E eu acho que isso acontece com todas as religiões, né? Sim. Qual a sua mensagem para os budistas da nossa comunidade escolar? Minha mensagem é sigam os ensinamentos de Buda. Então é isso. Muito obrigada por aceitar participar do nosso trabalho. Tá bom, muito obrigada. Prazer. Bom, gente, este foi o nosso episódio especial sobre a religião budista. Até o próximo podcast. Tchau!